Esse é o exercício que nós vamos resolver junto. Eu vou resolver passo a passo, porém eu gostaria que vocês pegassem o enunciado, os dados, e tentassem resolver sozinho. Tendo dificuldade, acompanha na solução. Mas a melhor maneira é tentar resolver, tá bem? Então vamos lá para a solução. Comprimento, vamos lá. O comprimento L1, certo? Vou destacar aqui em azul o L1, que seria esse trecho daqui até aqui, né? Mais daqui até aqui e daqui até aqui. Então veja, em azul aqui, ó, né? em azul, aí o que seria o comprimento dessa perna, desse braço, né, do lado esquerdo. Tá? Então é o seguinte, do lado, como a gente vai formar o L1? Né? Primeiro eu tenho que somar esse trecho aqui, olha, né? Quanto tem esse pedaço aqui? Esse pedaço, na verdade, é a metade de 12, que dá 6, menos, né? E esse intervalo pequeno aqui, olha, esse pequeno intervalo aqui, né? Daqui até aqui tem 6, menos aqui, que é metade de 2, menos 1. Então isso aqui dá 5. Eu tenho tanto em cima quanto embaixo, não é? 5, lembrando que a unidade é centímetros, tá certo? Então eu teria 5 mais 5, não acabou ainda. Eu ainda tenho esse intervalo aqui, né? Esse intervalo aqui. E na verdade o total é 8, tá certo? 8 o total, né? 8 centímetros, menos, né? Menos esse pedaço e menos esse comprimento aqui. Aqui é 1 e aqui também é 1. Metade de 2. Metade de 2. Então eu teria aqui 8 menos 2, tá certo? 6 mais 6. Esse então seria o comprimento do L1. 16 centímetros. Porém, eu tenho que diminuir esse intervalo aqui, olha. Esse intervalo, né, que é interrompido. E ele tem 0,05 centímetros. Então, vou com menos 0,05 centímetros. Resultando L1 igual a 15,95 centímetros, tá bom? O comprimento total é 8, está aqui, 8. Né? Porém, eu tenho que diminuir esse comprimento, né? E esse comprimento. Esse comprimento é metade de 2. 1 e 1. Então eu tenho que L3, 8 menos 2, que dá 6 centímetros. Não há interrupção, percebe? Né? É daqui até aqui o núcleo, né? Onde temos a bobina. Temos que calcular também a área 1 e a área 2. Temos que calcular também a área 1, né? A área S, né? E a área 2. A área 1 se refere à seção desse braço aqui, olha. Seção desse braço. Certo? A área 2 se refere à seção desse braço. E elas são iguais. Elas possuem 2 de altura por 2 de largura. Certo? 2 por 2. Né? 2 por 2. Né?
Portanto, a área 1 igual à área 2 igual a 4 centímetros. 4 centímetros quadrados. Precisamos também da área 3, que é a área, né, dessa parte onde estão as espiras, certo? Veja, ela tem de largura 3, né, e de espessura a mesma, 2. Então, a área 3 é o produto de 3 centímetros da espessura por 2 de profundidade, 6 centímetros quadrados. Bem? Muito bem. Vamos agora ver o circuito elétrico, né? Circuito elétrico análogo, né? Que representaria esse circuito magnético. Nós podemos entender e aplicar o equivalente à lei de Ohm. Por exemplo, nesse nó aqui, olha, né? O fluxo que chega é igual ao fluxo que sai. Na verdade, a somatória dos fluxos é zero. Assim como na lei de Kirchhoff, a somatória das correntes é zero. Então, aqui eu vou tirar uma informação preciosa que é, né, o fluxo 3 é igual à soma do fluxo 1 mais o fluxo na perna 2, tá certo? Ele divide aqui em 2. Tá? Como nós temos comprimentos, relutância igual para os dois lados, né? Então essa igualdade aqui vale. Tá? E ainda, como nós temos que os dois lados são iguais, né? Portanto, né, o fluxo 1 é igual ao fluxo no braço 2, eu posso dizer ainda que o fluxo gerado ali no centro, no corpo da bobina ali, é igual a 2 vezes φ1. Bom, vamos guardar isso daqui e daqui a pouquinho a gente vai usá-lo. Ainda com referência à lei de Kirchhoff, né? Nós podemos dizer o seguinte: consumindo no corpo da bobina, tá certo? Que seria a relutância dessa bobina vezes o fluxo 3. E do outro lado, tá certo? Do outro lado, nós teríamos, né, R1 vezes aqui o fluxo 1, né, seria, por analogia, a resistência vezes a corrente, então a relutância 1 vezes o fluxo 1, tá certo? E ainda, né, o que acontece aqui no entreferro, né, que apresenta uma relutância diferente, né, apresenta uma relutância do entreferro, e o fluxo é o mesmo, né? O fluxo não muda, né? O que passa por aqui, né, passa por aqui. Fluxo 1 vezes I1. Ok? Então, nós temos essa equação aqui, olha, né, que tiramos, né, por analogia com Kirchhoff. Tá bom? Porém, nós já vimos lá atrás que a relutância vezes o fluxo é igual à intensidade do campo magnético vezes o comprimento dele, certo? Essa é uma equação que nós vimos
lá atrás, né? A equação que nós vimos lá atrás, tá bom? Bom, então o que nós podemos fazer? Substituir, tá certo? Essa expressão, tá, no lugar dessas expressões aqui. Como é que ficaria então? Como é que ficaria? Ficaria assim. Vamos aqui embaixo, ó. A força magnetomotriz menos H1L1, desculpa, H3L3, que é no primeiro braço, é igual a H1L1 mais Hg, que é a intensidade no entreferro, vezes Lg. Revisando rapidamente, então, o que eu tenho é que, por analogia com o circuito elétrico, essa diferença de potencial é a mesma tanto para esse ramo do circuito quanto para esse ramo do circuito, né? Como se tivesse os dois ligados na mesma tomada. E como é que eu calculo, né, o que acontece nesse ramo? O que eu gero menos o que eu consumo. O que é gerado menos o que é consumido. E no braço esquerdo, né, mesma coisa, olha, veja, é a relutância, que equivale à resistência vezes a corrente, né, tá? E a relutância ou a resistência do entreferro vezes o fluxo desse entreferro, que equivale à corrente. Simplificando, então, essa expressão de relutância e fluxo magnético por intensidade e comprimento, que são os dados que nós temos, nós vamos ter essa expressão. Cálculo da intensidade magnética, na perna 1, e sabemos que a intensidade magnética é uma função da indução magnética e da característica do material. Para isso nós vamos usar uma tabela, né? Uma tabela, um ábaco, na verdade, e B por H, em função do material. Muito bem, como é que nós vamos chegar? Vamos primeiro definir a nossa indução magnética, né? Vamos lá. Então fica assim, B1, que é naquela perna esquerda, né? É a mesma que nós temos no entreferro, e que pode ser dado pela forma do fluxo magnético no ferro sobre a área desse ferro, que é proporcional ao fluxo, que é o mesmo que passa no entreferro, e a área do entreferro. Substituindo os valores, né, nós temos que o fluxo magnético foi dado lá no enunciado, né, e diz que é 300 microweber, né? Então é 10 a menos 6, tá certo? Weber. Bem. E o Hg, né? Porque eu preciso tanto do H1 na fórmula lá que nós estamos calculando, o Hg também. Não é diferente. Para isso, eu tenho, veja, o Hg, que é a relação da indução magnética naquela área de entreferros, sobre
permeabilidade no vácuo. BG é igual a B1. Portanto, nós temos, se B1 é 0,75, nós temos 0,75 sobre a constante de permeabilidade, 4π 10 a menos 7. Fazendo essa continha, né? Vamos chegar à conclusão de que a intensidade magnética naquele entreferro é 5,97, 10 a menos 5, oh, desculpa, 10 a quinta, ampere espira metro. Bom, de posse dessas duas informações, nós vamos agora voltar a calcular o fluxo magnético. Vamos calcular o fluxo magnético 3. Vamos calcular o fluxo magnético 3. Bom, então vamos lá. Nós precisamos H1, H2 e H3, certo? Muito bem. Nós sabemos que Φ3 é igual à soma de Φ1 e Φ2, ou duas vezes, né, o fluxo magnético 1, beleza? O fluxo magnético nós já temos, portanto, que é 300 microweber, né? 10 a menos 6 vezes 2. Então, o fluxo naquele ramo é 600 microweber. Muito bem. B3, né, para que a gente possa chegar no H3, eu tenho que conhecer o B3. B3, que é a relação do fluxo naquela região sobre a área daquela região. Mais uma vez, cuidado para as conversões de unidade, né? Nós já temos o H3, está aqui, ó. O H3 é esse daqui, certo? Então vamos lá. 600, 10 a menos 6. 6 tira 2, 0, 6 sobre 6, 1. Tá certo? Então eu tenho agora esse, a indução magnética naquela perna. Indo para a tabela, né? Então, é ferro. Nós vamos procurar na curva ferro-níquel. E para B 1,0 Tesla, para o ferro-níquel eu vou ter H3 igual 50 ampere espira metro. Muito bem, agora precisamos pegar todos esses valores e substituir numa das primeiras equações que a gente começou a resolver lá atrás. Bom, então vamos lá. Vamos avançar um pouco. Bom, voltamos. Uma breve interrupção, um probleminha travou o computador, mas tudo bem. Nós estamos calculando e chegamos à conclusão, vamos substituir nos valores, né? O número de espira, ou força magnetomotriz, é igual a 3 mais
2,39 mais 298,5. Então nós temos que a força magnetomotriz naquele eixo central, naquele ramo, 303 ampere expira. E aí está a resposta final do nosso, uma das respostas, né, do nosso exercício. A minha sugestão é que vocês refaçam, né?